doença autoimune é aquela doença que ocorre quando o nosso sistema imunológico, que se desenvolveu para nos defender contra organismos invasores, ocorre uma disfunção, uma desregulação desse sistema, e ele passa a atacar uma parte do próprio corpo. É diferente de uma dor mecânica, que eu trabalho o dia inteiro e vou ter dor no final do dia da coluna ou dos joelhos. A dor dessas doenças inflamatórias é diferente, é realmente em repouso. Eles acordam mais rígidos, né, como se não tivessem descansado. E a dor é algo assim horrível, né? Aí começou a deformar. Tive a deformação nesse dedo e aquilo doía muito. Até eu chegar à medicação biológica, que durante o tempo foi assim, a qualidade de vida mudou. Existe uma causa para esse desequilíbrio do sistema imunológico? Nós não temos uma causa específica. A gente acredita que haja uma predisposição genética associada a vários fatores que funcionariam como gatilho para o desencadear dessas doenças. Diferente das outras pessoas que sempre falam que os sintomas do lúpus aparecem depois de um grande estresse, de uma perda, o meu foi diferente. Foi uma euforia demais. Hoje nós vamos falar sobre as doenças autoimunes. São doenças que afetam o sistema imunológico e podem se manifestar de várias maneiras. No programa de hoje, vamos abordar 3 delas: lúpus, artrite reumatoide e psoríase. Falando em doenças autoimunes, qual a definição? Elas são doenças onde há uma desregulação do sistema imune, com produção de autoanticorpos, que são anticorpos contra elementos do próprio corpo, produção de uma reação inflamatória e dano a diversos órgãos. E por que acontece? Existe uma causa para esse desequilíbrio do sistema imunológico? Nós não temos uma causa específica. A gente acredita que haja uma predisposição genética associada a vários fatores que funcionariam como gatilho para o desencadear dessas doenças ou mesmo para o agravamento das mesmas, como, por exemplo, exposição solar, o tabagismo, o estresse e as infecções. Quais são as doenças autoimunes mais comuns e a prevalência delas aqui no país, no mundo e no Brasil? Dentro da reumatologia seria a artrite reumatoide, que ela se apresenta em aproximadamente 1% da população, e o lúpus eritematoso sistêmico. Sim, a doença autoimune é aquela doença que ocorre quando o nosso sistema imunológico, que se desenvolveu para nos defender contra organismos invasores, ocorre uma disfunção, uma desregulação desse sistema, ele passa a atacar uma parte do próprio corpo, como se fosse um elemento invasor. Essa parte pode ser deslocalizada num órgão, num sistema, na pele, ou pode ser sistêmico também, pode afetar vários órgãos e várias partes do corpo. Então, nós temos, quando a gente tem um novo nenê, nós temos parte do genoma vem do pai e parte vem da mãe. Então, esses 2 genomas juntos formam um novo ser que tem que se aprender o que é ele mesmo, a sua identidade. E isso se dá por uma maturação de células. E esta maturação se dá fundamentalmente os linfócitos, que comandam toda essa questão do sistema imune e que comandam o reconhecimento do que é o eu, o que não é o eu. Nós temos que nos reconhecermos a nós mesmos. E nós podemos ter a entrada de micróbios e patógenos por qualquer lugar, pela pele, pelos orifícios, por onde for. Então tem que existir um sistema de reconhecimento. E isso é fundamental. Esse sistema de reconhecimento faz com que a gente responda bem contra as viroses. Mas também é responsável pela rejeição dos órgãos.
no caso de transplante. Na autoimunidade, há um desequilíbrio, você começa a atacar a você mesmo. As doenças autoimunes como um todo, né, estão aí por volta de 8%, 10% da população, conforme o tipo de doença. Tem algumas que são bastante prevalentes, né, como as doenças de tireoide. A artrite reumatoide é uma das mais prevalentes, afetando até 1% da população. O lúpus é uma doença bem mais rara, ela afeta mais mulheres, aí, mais jovens, né, de 1 para cada 10 mil, para cada 20 mil, então é uma doença bem mais rara quando comparado com a artrite reumatoide, por exemplo. Há 35 anos eu convivo com lúpus, né? Eu tinha 22 anos na época que eu tive o diagnóstico. Eu saí da minha cidade, né, que eu sou do interior de Minas, e fui para o Rio de Janeiro para participar, sabe aquela coisa deslumbrante, né? Aquele baile do pessoal da Marinha. Quando eu retornei para minha cidade, eu já cheguei na minha cidade e já comecei a apresentar alguns sintomas. Comecei a reter líquido, né? Comecei a inchar e perder as proteínas do rim. As doenças, no geral, elas têm realmente uma inter-relação muito grande com o estado emocional, né, com a saúde mental. Eu diria realmente que, especialmente as doenças autoimunes. Então, dentre os fatores que a gente comentou, que tem uma característica de desencadeamento ou mesmo de agravamento dessa doença, o estresse também tem um papel. Então, a gente tem que, de fato, tentar tratar a saúde mental dos nossos pacientes. E as pessoas, quando estão com estresse, elas geralmente, isso aí vai se revelar do ponto de vista do organismo dela, no órgão de choque que elas têm. Então, as pessoas têm propensão, a artrite reumatoide vai aparecer lá, ou na psoríase, ou vai aparecer em outros tipos de doença. Asma, alergias. Aí comecei a passar com um cardiologista, né? Aí ele pediu exames e tudo. No retorno com o cardiologista, ele suspeitou que era lúpus, mas ele falou que não tinha 100% de certeza. E me encaminhou para o Hospital São Paulo. Eu chegando no Hospital São Paulo, eu estava muito ruim, muito inchada. Eu já fiquei internada e aí veio o diagnóstico do lúpus. O lúpus foi descrito pela primeira vez em 1851 por um médico francês que comparou as feridas na pele com mordidas de lobo, daí o nome lúpus. Em 1895, um médico canadense percebeu que o lúpus afetava várias partes do corpo e acrescentou a palavra sistêmico na descrição da doença. Por isso, lúpus de lobo, eritematoso de vermelhidão e sistêmico de todo. Então, esse envolvimento pode comprometer pele, pode comprometer as articulações também, pode fazer envolvimento das células do sangue, envolvimento neurológico, neuropsiquiátrico também, renal. A principal mortalidade do lúpus está associada ao envolvimento renal, que muitos desses pacientes apresentam. Mais de 50% deles vão evoluir em algum momento com envolvimento renal. Isso se dá também, né, por uma autoagressão e que nós ainda hoje não sabemos exatamente aquilo que desencadeia. A gente consegue tratar as repercussões dessa agressão autoimune, que serão tentar abrandar o sistema imune para que ele não ataque muito. Para isso a gente usa muitos corticoides ou a gente usa muito imunossupressores, né, quando não se consegue controlar com corticoides.
nos últimos 20, 25 anos, houve um grande avanço, em primeiro lugar, no conhecimento da doença, de como é que essas células imunológicas que estão alteradas, que estão provocando essa inflamação sem nenhum sentido, por que elas estão desreguladas. E com isso também começou a possibilidade da gente desenvolver medicamentos que vão e bloqueiem vias desse processo inflamatório. E aí diminui marcadamente a inflamação, né, e controla esse desenvolvimento dessa dano e de dor que o paciente tem. O que nos falta ainda é identificar qual desses remédios é o melhor para um determinado paciente, o que a gente chama de medicina personalizada. Isso é a nossa próxima fronteira que a gente quer chegar para poder usar para um determinado paciente o melhor tratamento para ele. Hoje é muito por tentativa e erro. Eu escolho um tratamento e vejo se ele responde, se ele melhora ou não. Se ele não melhora, eu passo para uma segunda opção ou uma terceira opção. O meu foi certeiro. Desde quando eu descobri que eu tomo o mesmo medicamento. Nunca mudei de medicamento, né? Agora que foi introduzido um outro para eu diminuir a dose desse que eu sempre tomei. Nós dispomos de um arsenal terapêutico bem maior que 30 anos atrás, né? E com isso a sobrevida dos nossos pacientes cada vez mais foi aumentando. Imunossupressor que eu tomo. Eu não faço nenhum injetável, nunca fiz, né? Todos os meus são oral, que eu faço uso. Tem medicamento que eu tomo só 4 vezes pela semana e tem outro que eu tomo todos os dias, né? E com isso, graças a Deus, eu tenho me mantido muito bem. Eu tenho mais de 22 anos que o lúpus não entra em atividade, e olha que eu já passei por várias fases difíceis, né? Mas mesmo assim ele não entrou em atividade. Esses pacientes precisam fazer esse seguimento bastante frequente, com exames complementares que nos ajudam a identificar se a doença está querendo ativar, né? E com orientação dessas atividades que têm um papel muito interessante, tanto quanto os medicamentos dentro da terapêutica desses doentes, que são atividade física, o acompanhamento psicológico. Muitas vezes eles precisam de um apoio psicológico. Muitos de fato, ter um componente de ansiedade muito grande em relação à doença, ao seu futuro, né? Como é que vai ser essa sua vida daqui a 10 anos, a 20 anos, né? Algumas têm dúvidas em relação à gravidez. Então, muitas vezes a gente precisa desse apoio psicológico, da orientação dietética para uma alimentação mais adequada, para redução do peso. Para manter a qualidade de vida e não atrapalhar o dia a dia no trabalho. O que um paciente com artrite reumatoide ou com lúpus, claro, depende da agressão, cada caso é um caso, mas de uma maneira geral. O principal objetivo do tratamento é realmente controlar essa atividade inflamatória e mudar o curso dessas doenças, né? E com isso a gente vai prevenir recorrências, vai prevenir deformidades e vai melhorar a vida desse paciente. A gente utiliza medidas farmacológicas, né? Então medicamentos, e a gente também orienta os pacientes a utilizarem medidas não farmacológicas, que aí a gente vai destacar especialmente atividade física, evitar a exposição solar, evitar o tabagismo em praticamente todas as doenças autoimunes, que esse fator ambiental é muito prejudicial, o controle do peso, que elas são doenças inflamatórias e que têm um risco maior de doença cardiovascular, inclusive. Eu costumo brincar que eu acho que o lúpus veio para me tirar aquela menina lá do interior para uma cidade grande, porque eu falo que aqui, né, depois do diagnóstico, eu consegui realizar muitas coisas.
A gente tem mais ou menos quase 10 mil pacientes, não só de São Paulo, a gente tem pelo Brasil inteiro. A gente sempre teve a nossa missão de acolher, apoiar e informar. No início dá uma tristeza muito grande, porque tu começa a ver assim a deformação, né? E a limitação, principalmente a limitação. Eu não conseguia fazer um monte de coisa. E eu ficava, isso me chateava, porque eu era muito jovem para estar assim. Eu sempre gostei muito de academia, essas coisas, e eu comecei a ter dificuldade. Definição de artrite, de uma maneira didática. Tanto a artrite reumatoide como o lúpus, a senhora conseguiria definir para mim? A artrite reumatoide, ela é uma doença, então, autoimune, sistêmica, mas que gosta, preferencialmente, de comprometer as articulações, tanto as pequenas como as grandes articulações. Mas nós podemos ter envolvimento, por exemplo, de vasos, dos nervos, comprometimento oftalmológico, cutâneo, e dentro desse envolvimento articular, os pacientes tendem a ter muita dor nas articulações com um processo inflamatório. As juntas ficam inchadas, vermelhas e quentes. E eles acordam com muita rigidez, a gente chama de rigidez matinal, que geralmente excede 30 minutos. E esse comprometimento, ele é crônico, né? E com o agravar desse processo inflamatório, esses pacientes vão tendendo a desenvolver incapacidades. Então, é uma doença incapacitante. No geral, as doenças autoimunes acometem mais homem ou mulher? Mais mulher, de fato, né? Especialmente o lúpus. A proporção de 10 a 13 mulheres para um homem. A artrite reumatoide nem tanto, né? Digamos que seria 3 mulheres para um homem. E o que chama muito a atenção é que predomina nos pacientes com idade produtiva, né? E o que geralmente preocupa muito a gente, porque esses pacientes ficam com muita limitação. Então, né? Jovem, né? Jovem, exatamente. A artrite reumatoide é uma doença autoimune onde o principal sítio da inflamação é nas articulações. Então, as articulações elas têm um revestimento interno, que a gente chama de sinóvio. Esse revestimento interno ele fica inflamado e esse processo inflamatório, então, causa dor no paciente, dor nas articulações, causa inchaço das articulações e um travamento, as articulações perdem a função. Eu comecei a sentir uma coceira quente nas articulações. Aí eu procurei ver uma clínica, né? Porque eu tinha muita rigidez de manhã, principalmente de manhã. Aí começou um tratamento com uma medicação lá, mas o negócio não resolveu. E aí começou a espalhar, já comecei a ter dor, doía o joelho, aí doía o quadril. E eu fui procurando atendimento até que cheguei a um reumatologista. Que aí fizemos os testes todos e foi constatado que eu tinha artrite reumatoide. Aí começamos o tratamento, que, como eles falam, né, que tem um protocolo. Começa da medicação mais simples, vai para o corticoide, e aí vai indo. E até um certo tempo resolvia, mas eu tenho a impressão que meu organismo acostumava e parava de fazer efeito. E a dor é algo assim horrível, né? Aí começou a deformar. Aí eu tive a deformação nesse dedo e aquilo doía muito, até eu chegar à medicação biológica. O que você sempre busca nessas doenças é o controle, manter o equilíbrio. E o equilíbrio se diz a remissão, a doença não está ativa.
né? E isso em todas as doenças autoimunes você consegue chegar a um estado de remissão, né? Remissão realmente é um estado em que a doença está fora de atividade. Esse é o sonho, é o nosso sonho, que o nosso paciente entre em remissão, de preferência completa, né? Então, o que eu diria que seria uma remissão absolutamente completa é aquele paciente que está sem nada de medicamento, a doença fora de atividade e ele sem utilizar nenhum medicamento. Isso existe, mas não é com uma porcentagem tão considerável. A artrite reumatoide, como as doenças autoimunes, em geral, ela não tem cura. Não existe um tratamento como uma infecção, uma pneumonia, que eu dou um antibiótico e resolve, né? Então, são doenças que a gente precisa tratar controlando esse processo inflamatório. E ao se controlar esse processo inflamatório, a gente bloqueia, em primeiro lugar, a dor, né, os sintomas que atrapalham a qualidade de vida do paciente, né? Essa rigidez melhora, a dor melhora, ele readquire a capacidade física, né? E ao mesmo tempo a gente evita que aquele dano na articulação ocorra com o tempo. Você sabia que assim como os medicamentos que tratam as doenças autoimunes, as vacinas também são imunobiológicos? A função é a mesma, ativar o sistema imunológico para ensinar o organismo a combater infecções. No início dá uma tristeza muito grande, porque tu começa a ver assim a deformação, né? E a limitação, principalmente a limitação. Eu não conseguia fazer um monte de coisa. Isso me chateava, porque era muito jovem para estar assim. Eu sempre gostei muito de academia, essas coisas, e eu comecei a ter dificuldade. Aqui, vocês viram, é um lugar distante, né? Eu preciso do carro. E eu tinha muita dificuldade para dirigir, porque eu tinha muita dor na mão. Eu usava a tala, inclusive, para dirigir, para mudar o câmbio, tudo. Uso o carro tranquilamente, é a minha rotina. Eu arrumo a casa de manhã, eu trato dos cachorros, eu mexo no jardim, eu tenho atividade física 2 vezes por semana. É outra vida. Tudo que eu não esperava fazer, eu descobri que eu posso. Existem outros fatores também, além da exposição solar. Por exemplo, o tabagismo hoje é considerado um fator muito importante no desencadear das doenças autoimunes, infecções, né? Principalmente infecções virais, como a gente até tem visto em alguns casos nesse momento em relação à Covid. Mas, classicamente, nós temos vários vírus que são associados a doenças autoimunes, como o citomegalovírus, parvovírus, pacientes com hepatites. Então, realmente, algumas doenças bacterianas, tuberculose. Então, a gente tem algumas doenças infecciosas que funcionam como um gatilho para que essas doenças apareçam nesse paciente. A artrite reumatoide tem também um fator genético, né, uma participação de fatores genéticos, e tem uma participação de alguns fatores ambientais, né? Infecções de gengiva, uma coisa que a gente está vendo, que a gente chama periodontites, né, pode levar, né? A obesidade também está associada ao desenvolvimento de artrite reumatoide. Um outro fator que tem sido muito estudado e demonstrado bem claramente é o tabagismo. Então, na pessoa que tem um background, né, que tem uma estrutura genética que predispõe a ter artrite e ainda fuma, essa combinação de fatores pode acelerar o processo de desenvolvimento de uma artrite reumatoide. Em 2021, pesquisadores da USP publicaram uma pesquisa em uma importante revista americana, em que reafirmaram a ação do cigarro como agravante do processo inflamatório da artrite. A gente sabe que nas doenças autoimunes sempre tem um componente genético.
e sempre tem um componente ambiental que é importante. Essas doenças, obviamente, têm a manifestação clínica e o diagnóstico é feito precocemente? Deveria ser. Essa é uma das grandes dificuldades que a gente ainda tem nas doenças autoimunes, porque elas são desafiadoras. Várias outras doenças podem mascarar a doença autoimune e vice-versa. Então, muitas vezes esse diagnóstico é retardado. Então, o que a gente está querendo é orientação para todos, né? Para que a gente consiga identificar mais precocemente essas manifestações e que esses doentes sejam encaminhados ao especialista. Se a gente identificar no início da doença e tratar adequadamente, e nós temos muitas opções para o tratamento, né, esse paciente pode ter uma qualidade de vida normal. Existem atletas, até atletas profissionais, que têm artrite reumatoide tratada e com isso conseguem desempenhar mesmo em alto nível. O Sistema Único de Saúde, quer dizer, o SUS, como sabemos, é um sistema brilhante, né, que atende centenas de milhões de pessoas. No caso específico dessas doenças, existe um atendimento? Obviamente existe, mas as medicações são disponíveis? Falando nas doenças autoimunes, a psoríase, a senhora pode comentar um pouquinho a definição, os sintomas? A psoríase também é uma doença autoimune onde o maior dano é a pele. Alguns desses pacientes podem, de fato, evoluir com comprometimento articular, que a gente vai chamar de artrite psoriásica, e chega em torno de 30% desses pacientes. Nós temos vários tipos de manifestação cutânea da psoríase, sendo que a mais prevalente é a que a gente chama em placas ou vulgar. Quase 90% dos pacientes têm esse tipo, que são lesões avermelhadas, descamativas, em face extensora de cotovelo, de joelhos e couro cabeludo, mas pode se apresentar em qualquer parte do corpo. A psoríase, ela não tem uma causa específica, é uma doença que a gente classifica como multifatorial, ou seja, diferentes fatores podem levar ao surgimento dela, como um fator genético, às vezes o indivíduo tem alguma pessoa na família que já é portadora de psoríase, e em cima disso, normalmente é um fator desencadeante, ou seja, é a faísca no barril de pólvora que vai aparecer na fase da vida, um surgimento das placas de psoríase. Pode ser uma infecção de garganta, uma infecção de ouvido, às vezes é o uso de certos medicamentos, às vezes o próprio estresse pode ser o fator desencadeante, o frio também é um fator que pode levar ao surgimento da psoríase. Eu descobri aos 14 anos, né? Falavam que era dermatite seborreia, falavam que era alergia, que poderia ser alergia de shampoo, alergia de alguma coisa. Aí, aos 14 anos, ficou muito forte e começou a descer para as costas. Cheguei lá no dermato, aí lá a gente descobriu que era a doença que eu tinha, que era psoríase. O médico falou, olha, ela tem psoríase, ela não tem cura, ela vai morrer com isso, mas não vai morrer disso. Mais comum a gente vê a psoríase começar no adulto jovem, ou seja, a faixa dos 20 até os 40 anos de idade, mas às vezes as crianças podem ser acometidas pela psoríase e às vezes ela pode até iniciar no idoso, depois dos 70, 80 anos, a gente tem casos também que a psoríase pode se iniciar. A gente brinca que é uma doença muito democrática, né? Porque a distribuição entre homens e mulheres é exatamente igual, 1 para 1, e pode acometer qualquer etnia, qualquer raça, realmente ela não tem uma predileção. Normalmente, numa pele sã, o ritmo de amadurecimento das células da pele demora aproximadamente 1 mês. Então, 1 mês a gente tem aquela descamação que a gente nem visualiza, né? Ela vai acontecendo num ritmo aí normal e a gente nem percebe. Na psoríase, esse ritmo está muito acelerado. Em questão de dias, a gente vê essa renovação da pele. Então, por isso que a pele acaba produzindo muita escama. E essas escamas, elas se desprendem da pele.
Eu sofri muito preconceito, desde de pequena, assim, na verdade, a partir dos 10, 11 anos, assim, que eu me lembro bem das situações, assim, né? Era educação física, eu pedia para minha mãe pedir atestado no hospital para o meu médico, para mim não fazer, porque eu tinha muita vergonha. Eu usava manga comprida com calorão, né? Porque as crianças chegavam perto de mim e falavam, ai, o que é isso? Até sarna falavam, lembro na época assim, ai, pega, não chega perto de mim. É muito importante reforçar que as doenças autoimunes, mesmo as de pele que provocam feridas como a psoríase, não são transmissíveis. Por isso a informação é primordial, pois pode ajudar no tratamento emocional dos pacientes que são portadores dessas doenças. Doenças autoimunes, elas não são doenças infecciosas, elas são inflamatórias, né? Então é uma inflamação que o próprio organismo provoca e é um desequilíbrio daquele paciente. Não é uma doença transmissível, ninguém pega a doença autoimune, ninguém passa para uma outra pessoa uma doença autoimune. Eu acordava de manhã, aliás, e eu não conseguia me levantar sozinha. Aí eu tinha muita dor na lombar, assim. Voltei no meu médico, que era o meu dermatologista. Aí ele falou assim, olha, eu vou te encaminhar para o reumatologista. Porque eu tô acreditando que tu tá com artrite junto com a psoríase. Normalmente a psoríase ela se manifesta primeiro na pele. Essas lesões de pele cursam por 5, 10 anos, e normalmente depois desse prazo, normalmente depois de uma década, que o paciente pode evoluir com um quadro de artrite. Normalmente o paciente não pensa que aquilo é associado com a doença de pele dele. Fala, eu dei um mau jeito fazendo atividade física, eu tô com dor na mão porque eu mexo muito no celular e no teclado, e ele nem cogita a possibilidade de ter uma relação com a outra doença inflamatória que ele tem, que é a psoríase. Cheguei lá na minha reumatologista, aí eu já tava mais dor, assim. Ela disse, Silvia, tu tem artrite mesmo, né? A gente vai começar com um tratamento que ele é muito revolucionário, assim. E ele vai te ajudar tanto para psoríase quanto para artrite. E realmente, em 15 dias, assim, eu já não tinha mais dor, não tinha mais lesões na pele, fiquei muito feliz, assim. É uma vida antes e uma vida depois desse biológico, assim, né? Muita coisa que eu não fazia, que hoje eu faço. Os tratamentos, seja na base dos comprimidos, mesmo os imunobiológicos, eles já estão incorporados aí na rede de tratamento pelo nosso Sistema Único de Saúde. Então, seja na forma, né, dos cremes ou pomadas nas formas mais leves, seja indicando uma fototerapia que está, né, disponível pelo SUS, né, a gente tem essas câmeras de fototerapia disponíveis aí para a população. Claro, o Brasil é um país enorme, né, isso varia muito de região para região, mas é um dos tratamentos que a gente tem disponível pelo SUS. O Sistema Único de Saúde, quer dizer, o SUS, como sabemos, é um sistema brilhante, né, que atende centenas de milhões de pessoas. E no caso específico dessas doenças, existe um atendimento? Obviamente existe, mas as medicações são disponíveis no SUS? Ainda temos algumas dificuldades, né, nesse acesso, tanto ao especialista, porque infelizmente a gente tem uma maior concentração de reumatologistas no Sul e no Sudeste, então a gente ainda precisa ampliar a especialidade para as regiões mais longínquas do país e o acesso. A psoríase, ela fere muito mais do que a pele, entendeu? Ela fere muito, ela fere a alma, assim. É forte eu falar isso, mas é verdade. Só quem passa para saber, por tudo que eu passei, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje eu agradeço a Deus, porque se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria a mulher que eu sou hoje. O paciente procurando, então, o dermatologista especialista, ele é capaz, né, de fazer o diagnóstico acertado. O que muitas vezes acontece, o paciente
Às vezes ele passa num lugar e indica uma pomada para o tratamento. Ele passa em outro e indica outra pomada. Então, às vezes, não se oferece um tratamento adequado para formas mais graves da doença. Então, às vezes, o paciente que tem a psoríase há 30 anos atrás, na época a gente não tinha esses tratamentos mais modernos, a pessoa desistiu de fazer o tratamento. Eu sou absolutamente grata à ciência. Foi, sabe, todas as medicações que foram usadas, alguém estudou. Alguém passou horas ali pensando naquilo para ajudar alguém que tem uma coisa que deforma, que te limita. Ah, sou extremamente grata à ciência. E a gente se sente muito grato também a esse paciente que nos confiou a sua vida, né? Então é uma relação de gratidão mútua que tem que acontecer. Nós falamos que o ideal de uma doença autoimune seríamos nós reestruturarmos a tolerância que tem a si mesmo e não pararmos de nos atacar. Então, outra coisa que a gente pode fazer, se nós soubermos qual é o agente que desencadeia essa doença, como a gente sabe de alguns, você pode fazer uma vacina para evitar a doença imune no futuro. E eu acho que isso tem um futuro muito promissor. Existem mais de 100 tipos de doenças autoimunes. O diabetes, por exemplo, é uma doença autoimune. As formas de manifestação são muito variadas, podem ocorrer na pele, em órgãos como os rins e nas articulações. É importante estar atento aos primeiros sintomas e logo procurar ajuda médica. Como vimos no programa de hoje, o SUS está totalmente preparado para atender o paciente portador de doença autoimune. Tá bom, obrigado, doutor. Imagina, eu que agradeço. Espero que tenha... Vai, tudo bem. Obrigado, viu? Obrigado. Imagina, eu que agradeço. A Uma gente honra. quer exatamente divulgar a especialidade. Importante. A senhora vai receber o dia do programa direitinho. Ai, tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Prazer em te conhecer. Igualmente, Obrigado. igualmente.